A cura do discípulo José, ferido na cabeça e abrigado na casa de Salomão. Jesus chega à cidade de Salomão na calada da noite. A posição da lua me faz pensar que são cerca de 2 horas da manhã. Uma linda lua, começando a minguar, brilha no meio do céu claro, espalhando a paz na terra. Paz e orvalho abundante, o orvalho pesado dos países quentes, benéfico para as plantas depois do calor escaldante do sol durante o dia. Os peregrinos devem ter seguido o leito do rio, que está seco perto das margens, pois o rio está mais restrito no seu leito por causa da seca de verão. E do canavial sobem até o bosque, que limita as margens e as sustenta com a rede de raízes das árvores que crescem próximas à água. Vamos parar aqui e esperar pela manhã, diz Jesus. Mestre, estou todo dolorido, diz Mateus, e temo que esteja com febre. Um rio não é um lugar saudável no verão, como você sabe, acrescenta Filipe. Mas teria sido pior se do rio tivéssemos subido às montanhas da Judéia. Isso também é sabido, diz o Zelote, que sente pena de Jesus, a quem todos contam os seus medos e queixas, mas cujo estado de espírito ninguém entende. Não importa, Simão, eles estão certos, mas em breve descansaremos. Por favor, só mais uma curta distância. E um breve descanso aqui. Você pode ver como a lua está descendo para o oeste. Por que acordar o velho e José, que talvez ainda esteja doente, quando já amanhece? O problema é que aqui está tudo molhado de orvalho e não se sabe onde sentar, resmunga os cariotes. Você tem medo de estragar sua roupa? Não importa, depois dessas marchas forçadas entre poeira e orvalho, não há como se pavonear. De qualquer forma, o gentil Helcai preferiria que fosse assim. Seus trajes gregos, as da bainha e das mangas estão penduradas em fitas nos arbustos espinhosos do deserto da Judéia. E a que está no pescoço foi arruinada pela transpiração. Você agora é um judeu perfeito, diz Tomé, que está sempre alegre. Sou um miserável, sujo, como sou e enojado com isso, retruca Judas com raiva. Basta você ter um coração limpo, Judas, diz Jesus calmamente. Isto é importante. Importante, estamos exaustos de cansaço, de fome, estamos a arruinar a nossa saúde. É só isso, é importante, responde rudemente Judas. Não estou obrigando você a ficar, é você quem quer ficar. Depois de todo esse tempo, é melhor que eu fique, eu fico. Você também pode dizer a palavra que faz seus lábios arderem. Você está comprometido aos olhos do Sinédrio, mas você sempre pode fazer as pazes e recuperar a confiança deles. Não quero fazer as pazes, porque te amo e quero ficar contigo. Na verdade, você diz isso de tal maneira que, em vez de amor, parece ódio, resmunga entre os dentes Judas de Alfeu. Bem, cada homem tem a sua maneira de expressar o seu amor. Claro, há também quem ama a mulher, mas a mata com pancadas. Eu não gostaria desse tipo de amor, diz Tiago de Zebedeu, tentando pôr fim ao incidente com uma brincadeira. Mas ninguém ri. Mas ninguém, graças a Deus, responde. Jesus aconselha. Vamos sentar-nos à soleira da casa.
Os beirais são largos e vão proteger-nos do orvalho, e há uma base na base da casinha. Eles obedecem sem falar, e quando chegam em casa sentam-se enfileirados ao longo da parede. Mas a simples observação de Tomé: estou com fome, estas marchas noturnas dão fome, revive o argumento. As marchas não melhoram, o fato é que há dias que vivemos do nada, responde o Iscariotes. O silêncio cai novamente sobre eles, apenas quebrado pelo farfalhar das canas, pelos trinados de alguns pássaros. Então ouve-se um rangido próximo. O portão rústico que Ananias fez range ao ser aberto e o velhinho aparece na estrada prescrutando o céu. Uma ovelha o segue balindo. Paz para você, Ananias. Mestre, mas há quanto tempo estás aí? Por que você não chamou para que eu pudesse abrir a porta para vocês? Não muito tempo, não queria incomodar ninguém. Como está José? Você sabe, ele não está bem. O pus escorre pelo ouvido e ele sofre de dores de cabeça. Eu acho que ele vai morrer. Isto é, pensei, você está aqui agora e acho que ele vai se recuperar. Eu ia buscar algumas ervas para fazer um cataplasma. Os companheiros de José estão aqui? 2 deles, os outros seguiram em frente. Salomão e Elias estão aqui. Os fariseus incomodaram vocês? Imediatamente depois que você partiu. Depois não, eles queriam saber para onde você tinha ido. Eu disse, para minha nora, em Massada. Eu fiz a coisa errada? Não, você não fez. E tu realmente estiveste lá? O velhinho está ansioso. Sim, eu estava lá. Ela está bem. Mas ela não te ouviu? Não, ela não fez isso. Devemos rezar muito por ela. E pelos pequeninos, para que ela os crie para o Senhor. Diz o velho, e 2 grandes lágrimas escorrem pelo seu rosto para dizer o que ele não fala. E conclui, você os viu? Posso dizer que vi um, vi os outros de longe. Estão todos bem. Ofereço a Deus a minha renúncia e o meu perdão, mas é tão doloroso ter que dizer, nunca mais os verei. Em breve você verá seu filho e estará em paz com ele no céu. Obrigado, Senhor. Entre. Sim, vamos imediatamente ao ferido. Onde ele está? Na melhor cama. Eles vão para a horta bem cuidada, e dela para a cozinha e da cozinha para o quartinho. Jesus inclina-se sobre o doente que geme durante o sono. Ele se curva e respira no ouvido envolto em fiapos já impregnados de pus. Ele se levanta e se retira silenciosamente. Você não o está acordando? Pergunta o velho em voz baixa. Não, deixe-o dormir. Ele não está mais sofrendo. Ele vai descansar. Vamos para os outros. Jesus entreabre a porta sem fazer nenhum barulho e entra no quarto grande onde estão as caminhas compradas da última vez. Os 2 discípulos, cansados, ainda dormem. Eles mantêm vigília até de manhã. Eu o vigio de manhã até a noite. Então eles estão cansados. Eles são tão bons. Os 2 devem estar dormindo de ouvidos atentos, porque acordam imediatamente. Mestre, nosso mestre, você chegou bem na hora. José está curado. Já vi ele está dormindo e não sabe. Não há nada de errado com ele agora. Tudo o que ele precisa fazer é se livrar do pus e ficará tão saudável quanto antes. Oh, nesse caso purifique-nos também, porque pecamos. Como? Para ajudar José, não fomos ao templo. A caridade faz de cada lugar um templo, e no templo da caridade está Deus. Se todos nos amássemos, toda a terra seria um templo. Não se preocupe, chegará o dia em que Pentecostes significará amor. Uma manifestação de amor. Você celebrou antecipando os tempos, o futuro Pentecostes, porque amou o seu irmão. Da outra sala ouve-se a voz de José chamando: Ananias, Elias, Salomão, mas estou curado.
e o homem magro e ainda pálido, mas já não sofrendo, aparece coberto apenas pela sua túnica curta. Ele vê Jesus e diz: "Ah, foi tu, meu mestre!" E ele corre para beijar seus pés. Que Deus lhe conceda paz, José, e me perdoe se você sofreu por minha causa. Eu me glorio por ter derramado meu sangue por ti, como meu pai fez. Eu te bendigo por me tornar digno disto. O rosto simples e liso de José brilha de alegria ao pronunciar estas palavras e parece nobre, com a beleza que vem de uma luz interior. Jesus o acaricia e diz a Salomão: "A tua casa serve para muito bem." Oh, porque é sua agora. Anteriormente servia apenas para o sono profundo do barqueiro. Mas estou feliz que tenha sido útil para você e para este homem justo. Teremos agora alguns bons dias aqui com você. Não, meu amigo, você partirá imediatamente. Não nos é mais concedido nenhum descanso. Este período de tempo será um verdadeiro teste, e somente aqueles com forte vontade permanecerão fiéis. Partiremos agora o pão juntos, e então partireis imediatamente, seguindo ao longo do rio, precedendo-me por meio-dia. Sim, mestre. José também? Sim, a menos que ele tenha medo de novos ferimentos. Oh, mestre, quisera Deus que eu tivesse que preceder-te na morte, derramando meu sangue por ti. Eles saem para a horta orvalhada que brilha sob o sol da manhã, e Ananias faz as honras da casa, colhendo alguns figos precoces nos ramos mais expostos, e pede desculpa por não poder oferecer um pombinho, porque as 2 ninhadas foram usadas para o doente. Mas há o peixe, e eles ficam ocupados preparando a comida. Mas você, José, perdoou aqueles que o feriram, não foi? Nunca tive rancor daquelas pessoas infelizes. Ofereci perdão e meus sofrimentos pela sua redenção. É isso que se deve fazer, meu bom discípulo. E quanto a Ogla? Ogla foi com Timoneus, não sei se ele irá com ele ou se irá parar no Monte Hermon. Ele sempre disse que queria ir para o Líbano. Bem, que Deus o inspire a fazer o que é melhor. Muitos pássaros agora cantam em coro entre os galhos, enquanto os balidos, as vozes das crianças e mulheres, o zurro dos burros, o rangido das roldanas dos poços, dizem que a aldeia está acordada. Na horta o pão é partido, os peixes são distribuídos e eles comem. Em seguida, os 3 discípulos, abençoados por Jesus, saem de casa e caminham rapidamente pela estrada até o rio e desaparecem na sombra fresca dos canaviais. Já não podem ser vistos. E agora descansemos até a tarde e depois os seguiremos, ordena Jesus. E alguns deitam-se nas caminhas, outros nas pilhas de redes que Ananias fez, dizendo que assim não fica ocioso e ganha o pão de cada dia. E todos procuram um sono reparador. Entretanto, Ananias, depois de recolher as roupas molhadas de suor, sai silenciosamente, fecha a porta e o portão, e desce ao rio para lavá-las, para que, ao anoitecer, estejam frescas e secas. Cura em uma pequena cidade de Decápolis. A parábola do escultor e das estátuas. Isso é o que vejo. Um pequeno rio numa aldeia composta por poucas casas modestas. Deve ser aquele de onde Jesus veio quando, num barco, atravessou o Jordão na cheia, porque vejo o barqueiro e os seus familiares vindo ao encontro de Jesus, que tinha enviado adiante os Iscariotes e Tomé, para prepararem o caminho para ele. O barqueiro, ao ver Jesus vindo de longe, acelera o passo e, quando está diante dele, curva-se com muita reverência, dizendo: Tu és acolhido, mestre, pelos nossos doentes, eles estão à tua espera. Eu lhes contei muito sobre você. Toda a aldeia te saúda pelos meus lábios, dizendo: Bendito seja o Messias do Deus Altíssimo. Paz para você e para esta aldeia. Eu estou aqui por você. Você não ficará desapontado com suas esperanças. Aqueles que acreditam encontrarão o céu misericordioso. Vamos! E Jesus segue em direção ao centro da aldeia, caminhando ao lado do barqueiro. Homens, mulheres e crianças aparecem às portas,
e acompanham a pequena procissão, à medida que avança. A cada passo, o número de pessoas aumenta à medida que muitas mais se juntam às que já estão lá. Alguns saúdam, alguns abençoam, alguns invocam. Mestre, grita uma mãe, meu filho está doente, venha, ó abençoado. E Jesus desvia-se para uma casa pobre, põe a mão no ombro da mãe em lágrimas e pergunta, onde está o teu filho? Aqui, mestre, venha. Entra a mãe, Jesus, o barqueiro, Pedro, João, Tadeu e alguns moradores locais. Os outros se aglomeram na porta e olham para dentro, esticando o pescoço para ver. Num canto da cozinha pobre e escura, há uma pequena cama, perto da lareira reluzente. Sobre a cama está o pequeno cadáver de uma criança de cerca de 7 anos. Digo um cadáver porque ele está muito emaciado, amarelado, imóvel. Só se percebe o arfar pesado do peitinho, afetado, eu diria, pela tuberculose. Olha, mestre, gastei todos os meus recursos para salvar pelo menos este. Sou viúva, os outros 2 filhos morreram com a mesma idade que este tem atualmente. Levei-o até Cesareia Marítima para que fosse visitado por um médico romano. Mas tudo que ele conseguiu me dizer foi: resigne-se, a cárie está corroendo ele. Olhe, e a mãe descobre o coitadinho, empurrando os cobertores para trás. Onde não há bandagens, há pequenos ossos salientes de uma pele ressecada e amarelada. Mas apenas uma pequena parte do corpo fica descoberta. O restante é coberto com bandagens e lençóis, e quando a mãe os retira, apresentam os característicos orifícios gotejantes da cárie óssea. Uma visão lamentável. O menino doente está tão prostrado que não faz nenhum gesto. Ele nem parece estar envolvido. Ele apenas abre os olhos vazios e opacos, lança um olhar indiferente, eu diria irritado, para as pessoas, e depois os fecha novamente. Jesus o acaricia. Ele pousa a mão comprida sobre a cabecinha abandonada e a criança volta a abrir os olhos, olhando com mais interesse para o desconhecido, que o toca com tanta ternura e sorri com tanta simpatia. Você quer ser curado? Jesus lhe diz em voz baixa, inclinando-se sobre seu rosto pálido. Anteriormente ele já havia coberto o corpinho, dizendo à mãe que queria colocar mais alguns curativos. Não é preciso, mulher, deixe-o assim. O pequeno paciente assente, sem falar. Por quê? Para a minha mãe, diz ele com uma voz muito fraca. Sua mãe chora mais intensamente. Você sempre será bom se estiver curado? Um bom filho? Um bom cidadão? Um bom crente? Ele faz as perguntas separando-as claramente, para dar tempo à criança de responder cada uma delas. Você sempre se lembrará do que está prometendo agora? O desejo fraco, mas tão profundo, sim, é pronunciado repetidamente, como uma sucessão de suspiros de sua alma. Dê-me sua mão, meu pequeno. O pequeno paciente quer dar o seu saudável, o esquerdo, mas Jesus diz, dá-me o outro, eu não vou te machucar. Senhor, diz a mãe, é uma grande ferida, deixe-me fazer um curativo para você. Não importa, mulher, sou enojado apenas com as impurezas dos corações. Dê-me a sua mão e diga comigo. Quero ser sempre bom como filho, como homem, como crente no Deus verdadeiro. O menino repete, estressando a voz. Oh, toda a sua alma está na sua voz, e também a sua esperança, e certamente também a da sua mãe. Um silêncio solene caiu na sala e na rua. Jesus, que segura a mão direita do menino com a esquerda, levanta a direita com o gesto de quando anuncia uma verdade, ou quando impõe a sua vontade às doenças e aos elementos. E ficando solenemente ereto, diz com uma poderosa voz, e eu quero que você fique curado. Levanta-te, filho, e louva ao Senhor. E ele solta a mãozinha que já está completamente curada, magra, mas sem a menor escoriação, e diz à mãe, descubra o teu filho.
A mulher, que parece estar entre uma sentença de morte e uma de misericórdia, tira os cobertores hesitante e solta um grito e se joga sobre aquele corpo muito magro, mas são, beijando-o e abraçando-o, louca de alegria, tanto que ela não vê Jesus se afastando da cama em direção à porta. Mas o menino vê e diz: abençoa-me, Senhor, e permite-me bem dizer-te: mãe, você não está agradecendo? Oh, perdoa-me. A mulher com a criança nos braços atira-se aos pés de Jesus. Eu entendo, mulher, vá em paz e seja feliz. Adeus, garoto, fique bem. Adeus, pessoal. E ele sai. Muitas mulheres levantam seus filhos para que a bênção de Jesus possa preservá-los do mal no futuro. Os pequenos passam por entre os adultos para serem acariciados, e Jesus abençoa, acaricia, escuta. Ele para curar também 3 pessoas com doenças nos olhos, e o homem que tremia como se tivesse sido afetado pela dança de São Vito. Ele está agora no centro da aldeia. Há aqui um familiar meu, surdo e mudo de nascença. Ele é perspicaz, mas não pode fazer nada. Cura-o, Jesus, diz o barqueiro. Leve-me até ele. Eles entram em uma pequena horta, no final da qual está um jovem de cerca de 30 anos que tira a água de um poço e despeja a água sobre os vegetais. Como é surdo e está de costas, não percebe o que está acontecendo e prossegue com calma o seu trabalho, apesar dos gritos da multidão serem tão altos que assustam as pombas nos telhados. O barqueiro vai até ele, pega-o pelo braço e leva-o até Jesus. Jesus fica diante do infeliz, muito próximo dele, corpo contra corpo, de modo que toca a língua do mudo, que está de boca aberta, e com os dedos médios nos ouvidos do surdo-mudo, ele reza por um momento com os olhos elevados para o céu. Ele então diz: abra-se, e removendo os dedos ele se afasta. Quem és tu que me soltaste a língua e os ouvidos? Grita o homem curado milagrosamente. Jesus faz um gesto e tenta sair pelos fundos da casa, mas tanto o curado como o barqueiro o detêm, um dizendo: ele é Jesus de Nazaré, o Messias, e o outro exclamando: oh, fique, para que eu possa te adorar. Adore o Deus Altíssimo e seja sempre fiel a ele. Vá, não percais tempo com palavras inúteis, e não transformeis o milagre num passatempo humano. Use a língua para fazer o bem, e ouça as vozes do Espírito Criador que o ama e abençoa, com o coração e não com os ouvidos. Claro, é inútil dizer a um homem tão feliz que não fale da sua felicidade. O homem curado compensa tantos anos de mutismo e surdez, falando para todas as pessoas presentes. O barqueiro insiste para que Jesus entre em sua casa para descansar e tomar um lanche. Ele sente que é o criador de todo o respeito que envolve Jesus e tem orgulho disso. Ele quer que seu direito seja reconhecido. Mas eu sou o notável ancião da aldeia, diz um velho imponente. Mas se eu não estivesse lá com os meus barcos, vocês não teriam visto Jesus, responde o barqueiro. E Pedro, sempre franco e impulsivo, diz: na verdade, se eu não tivesse te contado umas coisinhas, você, os barcos... Jesus interfere providencialmente, deixando todos felizes. Vamos perto do rio, enquanto esperamos ali a nossa comida, e que seja frugal e parcimoniosa, porque a comida é para servir o corpo e não para ser a finalidade do corpo. Eu evangelizarei. Qualquer pessoa que queira ouvir-me ou fazer-me perguntas pode vir comigo. Posso dizer que toda a aldeia o segue. Jesus entra num barco encalhado na margem do rio, e daquele púlpito improvisado ele fala aos seus ouvintes, que estão sentados diante dele, em semicírculo, na margem e entre as árvores. Ele toma como ponto de partida a pergunta feita por um homem. Mestre, a nossa lei parece indicar como atingidos por Deus aqueles que nasceram miseráveis. Na verdade, ela os proíbe de servir no altar. Como eles podem ser culpados? Não seria justo considerar culpados os pais que dão à luz filhos miseráveis, principalmente as mães?
E como devemos nos comportar com aqueles que nascem infelizes? Ouçam, um grande escultor perfeito um dia esculpiu uma estátua e fez um trabalho tão perfeito que ficou satisfeito e disse: Quero que a terra seja cheia dessas maravilhas. Mas sozinho ele não conseguiria realizar tal tarefa. Ele, portanto, chamou outras pessoas para ajudá-lo e disse-lhes: Neste modelo façam para mim 1000 estátuas igualmente perfeitas. Darei então o toque final, incutindo expressão nas suas feições. Mas seus assistentes não foram capazes de tanto, porque além de serem muito inferiores ao seu mestre em habilidade, ficaram um tanto intoxicados ao comer uma fruta cujo suco provoca delírio e embotamento. O escultor então deu-lhes alguns moldes e disse: Moldem o material neles, será um trabalho perfeito, e irei completá-lo, animando-o com um toque final. E os assistentes começaram a trabalhar, mas o escultor tinha um grande inimigo pessoal e inimigo de seus assistentes. Tentou por todos os meios fazer com que o escultor se tornasse uma figura pobre e suscitasse desentendimentos entre ele e seus assistentes. Assim atacava o seu trabalho com a sua astúcia, alterando o material a ser vazado nos moldes, ou reduzindo o fogo, ou elogiando exageradamente os ajudantes. Aconteceu assim que o governante do mundo, no esforço para evitar, tanto quanto possível, que a obra saísse em cópias imperfeitas, impôs pesadas sanções aos modelos emitidos em estado imperfeito. E uma das sanções era que tais modelos não poderiam ser exibidos na casa de Deus, onde tudo deve ou deveria ser perfeito. Eu digo, deveria ser, porque não é assim. Mesmo que as aparências sejam boas, os fatos não o são. Os presentes na casa de Deus parecem perfeitos, mas o olho de Deus descobre neles os defeitos mais graves, as falhas que estão em seus corações. Ah, o coração! É com o coração que se serve a Deus, na verdade. É com o coração. Não é necessário nem basta ter olhos claros e audição perfeita, voz harmônica, membros bonitos para cantar os louvores agradáveis a Deus. Não é essencial nem suficiente ter roupas bonitas, limpas e perfumadas. O espírito deve ser puro e perfeito, harmônico e bem informado na visão, na audição, na voz, nas formas espirituais, e estas devem ser adornadas com pureza. Esse é o vestido lindo e limpo, perfumado de caridade. Esse é o óleo saturado de essência que Deus gosta. E que tipo de caridade seria a atitude de um homem que, sendo feliz e vendo um sujeito infeliz, deveria desprezá-lo e odiá-lo? Pelo contrário, a caridade dupla e tripla deve ser dada àqueles que, embora inocentes, nasceram pobres e miseráveis. A miséria é uma dor que dá mérito a quem a suporta e a quem, unido às vítimas, sofre ao vê-la suportá-la por amor ao relacionamento. E talvez bata no peito pensando: eu sou a causa de tanta dor através de meus vícios. E nunca deve tornar-se causa de falha espiritual naqueles que o veem. Torna-se uma falha se tornar anticaridade. Por isso eu lhes digo, nunca fiquem sem caridade para com o próximo. Ele nasceu um pobre coitado? Ame-o porque ele suporta uma grande dor. Ele ficou infeliz por sua própria culpa? Ame-o porque a culpa dele já se tornou um castigo. Ele é pai de um desgraçado que nasceu assim ou que se tornou tal? Ame-o porque não há tristeza mais profunda do que a dor de um pai que atinge seu filho. É uma mãe que deu à luz um monstro? Ame-a porque ela está literalmente esmagada por tanta dor que ela considera a mais desumana. É desumano, mas ainda mais profunda é a dor de uma mulher que é mãe de um filho que é um monstro em sua alma, ao perceber que deu à luz um demônio perigoso para a terra, para a pátria, para a família, para amigos. Oh, a pobre mãe de um filho cruel, vil, de um assassino, de um traidor, de um ladrão, de um corrupto, não ousa sequer levantar a testa. Bem, eu lhes digo, amem também essas mães, as mais infelizes,
aquelas que na história serão conhecidas como mães de assassinos, de traidores. Em toda parte a terra ouviu o choro de mães cujos corações foram partidos pela morte cruel dos seus filhos. De Eva em diante, quantas mães sentiram seus intestinos sendo dilacerados de forma mais dolorosa do que durante o trabalho de parto, ou melhor, sentiram seus intestinos e seus corações sendo arrancados por uma mão cruel, na presença de seus filhos assassinados, torturados, martirizados pelos homens, e elas uivavam suas dores, atirando-se com o frenesi do amor convulsivo e doloroso sobre os cadáveres que não podiam mais ouvi-los, nem podiam ser aquecidos pelo seu calor, nem podiam dizer com um olhar, um gesto, já que não podiam fazê-lo com os lábios. Mãe, posso te ouvir. E, no entanto, digo-vos que a terra ainda não ouviu o grito e não recolheu as lágrimas da Mãe Santíssima e da mais infeliz entre todas aquelas que serão lembradas para sempre pelo homem, a mãe do Redentor morto e da mãe do homem que será seu traidor. Aquelas duas mães, mártires de maneiras diferentes, serão ouvidas em luto a quilômetros de distância, e a mãe inocente e santa, a mais inocente, a mãe inocente dos inocentes, será aquela que dirá à sua irmã distante, a mártir de um filho mais cruel que tudo na terra: Irmã, eu te amo. Ame ser digno daquela mulher que amará a todos e em nome de todos. É o amor que salvará a terra. E Jesus desce de seu púlpito rústico e se inclina para acariciar um garotinho rolando na grama, seminu, em sua camisolinha. Depois de tantas palavras sublimes de um mestre, é agradável vê-lo assim, interessando-se por uma criança como um homem comum, e depois partindo o pão, oferecendo-o e entregando-o aos que lhe são próximos, sentado e comendo como cada homem, embora certamente já ouça no coração o grito de sua mãe e veja Judas ao seu lado. Esse controle sobre seus sentimentos me impressiona, que sou tão impulsiva, mais do que muitas outras coisas. É uma lição contínua para mim. Os presentes, ao contrário, parecem realmente fascinados e ficam pensativos e silenciosos enquanto comem e olham com veneração para o bondoso mestre do amor. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.